Meu nome é Mauro José de Paula, tenho 52 anos. Hoje, nesse dia 20 de maio de 2026, é o meu primeiro episódio sobre eu carnívoro. Eu, Mauro José, não sou da área de saúde, não sou da área de nutrição, eu sou um leigo. Só que eu sou um leigo questionador, eu sou um leigo que nunca concordei com determinadas imposições e principalmente imposições na área de saúde. Isso é assim porque é assim? Não. É assim porque é assim. E sempre questionei determinadas situações na saúde que sempre me incomodaram. É o fato de que a nossa saúde ela não se preocupa com o porquê você adoeceu. Ela é totalmente focada no sintoma da sua doença. Ah, me tornei hipertenso, então vou dar um remédio que controla a sua hipertensão. Mas a medicina, ou a grande parte dela, não se preocupa em saber o que te levou à hipertensão. Ah, fulano de tal se tornou diabético, então você vai tomar insulina. Mas não existe a preocupação do que te levou a ser diabético. E eu sempre questionei essas situações. Eu, durante muitos anos da minha vida, convivi com um peso de 106 quilos, oscilando entre 100 e 106, 100 e 106. E esse peso raramente baixava, além disso, muito raramente. Durante muitos anos eu ouvia erroneamente que você deveria cortar açúcar porque açúcar é muito prejudicial para o seu corpo. Eu fui um dos que cortei o açúcar industrializado durante algum tempo, cortei o café com açúcar durante algum tempo, passei a tomar apenas o café. E em função de ser sempre questionador, eu sempre me preocupei com essas imposições de saúde que durante muito tempo ouvimos e a gente não tinha explicação do porquê. Apenas é assim porque é assim. E esse é assim porque é assim sempre me desagradou. Nunca concordei com esse é assim porque é assim. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, que hoje eu estou com 52 anos, essa minha forma questionadora não começou hoje, ela vem comigo a vida inteira. Eu venho de uma família de obesos, a obesidade sempre foi comum na minha família. Eu venho do tempo em que as pessoas acreditavam que você só era saudável se você fosse obeso. Então eu venho desse tempo. Só que uma coisa que sempre me incomodou foi que eu tenho interesse na minha longevidade. Sempre falo que eu quero viver até os 150 anos. Mas eu sempre falei o seguinte, eu nunca vi nenhum gordo de 150 anos. Todas as pessoas que passam de 100 anos são magras. E eu sempre vejo dieta disso, dieta daquilo, coisa assim, coisa assada. Nada que realmente funcione de verdade. Porque 99% das reduções de peso são forçadas. Reduções de peso forçada por medicamento, por restrição alimentar, quando você para de comer, elas são uma ilusão. Por que é uma ilusão?
porque você vai ganhar aquele peso de volta a partir do momento que você pare de fazer essa restrição, pare de utilizar aquele medicamento. Ultimamente estamos vendo aí uma chuva de canetinhas emagrecedoras. As canetinhas emagrecedoras é exatamente a mesma coisa. É um químico que substitui um determinado componente do teu corpo e te força o emagrecimento. Mas já tem muita pesquisa mostrando que quem para de utilizar as canetinhas ganha o peso que perdeu e às vezes até o dobro. Porque o problema não está no método de emagrecimento. Hoje eu consigo entender que os hábitos alimentares precisam ser modificados. E aí quando eu falei que durante muito tempo eu vivi a ilusão de que apenas o açúcar industrializado era um problema, eu, como falei antes, cortei açúcar, cortei café com açúcar e finalmente cortei café. Com o passar do tempo e com a minha vida sempre perguntando, questionando, querendo saber, eu descobri uma coisa que vem sendo escondida da nossa sociedade há muito tempo, há muitos anos. Eu tenho 52 anos e agora que eu estou descobrindo isso. Nossa dieta alimentar, quando eu falo nossa dieta alimentar, não é minha, a dieta da nossa sociedade no geral, ela é basicamente composta de açúcares. Ah, mas eu não como açúcar. O arroz que você come é metabolizado açúcar. O feijão que você come é metabolizado açúcar. A farinha que você come é metabolizado açúcar. E fora que ainda existe uma grande mentira que nos é contada de que o prato colorido é a coisa mais saudável do mundo. Esta é uma grande mentira. Nutricionistas, quando escutam essa expressão, principalmente os nutricionistas que são bitolados no formato que aprenderam na universidade, eles querem infartar ou querem dar um tiro na sua cabeça. Porque você está questionando a verdade absoluta, e não existe verdade absoluta. Verdade absoluta é aquele método que funciona. Se o seu método não funciona, não é verdade. Não é verdadeiro. E a maioria dos nutricionistas tem uma grande dificuldade em assumir que o seu método não funciona. Questione toda vez que você entrar em consultório de um nutricionista obeso lhe dizendo que você está comendo errado. Se o nutricionista está obeso, ele não tem know-how, ele não tem autoridade para lhe orientar no seu emagrecimento. Se o médico nutricionista ficar chateado comigo, o problema é seu, se resolva, encontre a forma de você emagrecer. Porque você está sendo contra-testemunho da tua profissão. Com o passar do tempo e o meu questionamento, eu cheguei a uma descoberta que me surpreendeu. Me surpreendeu quando eu descobri a dieta, é chamada de dieta carnívora. Eu prefiro chamar de apenas carnívora. Hoje eu, Mauro José, sou carnívoro, com muito orgulho. E com muito orgulho porque em muito pouco tempo, a minha saúde começou a mudar muito. Eu vou colocar algumas imagens de como estava o meu corpo aqui para vocês verem. Eu tinha vários problemas de saúde e talvez o maior problema de saúde de todos era a minha obesidade. Eu não era obeso mórbido, mas eu tinha a média de entre 100 e 106 quilos há décadas. E esse peso estava estável. Eu tenho hipotireoidismo, que é uma disfunção, eu não tenho mais a tireoide, minha tireoide atrofiou. Eu tive hipertireoidismo, que através de tratamento médico e radioterapia evoluiu para hipotireoidismo. Então eu sempre ouvi que
o portador de hipotireoidismo sempre seria obeso, provavelmente pro resto da vida. Quando eu descobri a dieta carnívora, da qual hoje sou adepto, eu comecei a relembrar de coisas que eu via na minha infância. Eu venho de uma descendência de uma mistura de paulistas, mineiros, maranhenses. Mas eu me lembro de minha avó Eulália, quando eu era criança, na casa de minha avó, periodicamente, matava-se um porco grande e juntava minha avó, minhas tias, os parentes, e aí se tratava aquele porco, tirava-se o couro, tirava-se a banha, e quem, principalmente os mineiros, sabe bem do que estou falando. Eu lembro de ver a minha avó tirando a carne, fazendo os cortes, fritando aquela carne na gordura do porco. Primeiro ela fritava o torresmo para poder tirar a banha, e depois ela fritava os outros cortes. Como nós éramos as crianças, ela tirava as partes mais moles pra gente. Coração, rim, fígado, e preparava pra gente. E eu via minha avó usar latas grandes, latas de metal, e enchia de carne de porco e depois cobria com a banha do porco. E ela tinha aquela carne conservada ali por muitos e muitos anos. Eu nunca soube de ninguém da família de minha avó morrendo de problema cardíaco. Mas com o passar do tempo a gente foi crescendo e eu, sem perceber, comecei a acreditar em uma história que foi contada para todos nós. Que a gordura entope a artéria, que a gordura mata, que a gordura é problemática, que a gordura é complicada. E durante muitos anos eu acreditei nisso. Até que, quando conheci a carnívora, aderi à carnívora, eu admito que eu não tive nenhum acompanhamento médico, foi uma escolha pessoal minha. Eu vejo gente começar, não, vou começar devagar, chama de Lion Diet, aí uma outra intermediária, mas a mais radical de todas é a carnívora. Eu fui logo na carnívora. Porque eu nunca tive problema com carne, nunca tive frescura com carne. Ah, não gosto de carne assim, não gosto de carne assim. Eu sempre gostei de carne. Sempre me incomodei com o fato de que tem que comer carne, arroz, feijão, salada, não sei o que e tal. E me chamou a atenção que no primeiro dia que eu comi apenas carne, eu fiquei saciado. Segundo, eu não senti vontade de comer como a gente sente. Você toma o café da manhã e fica pensando no almoço. Você come o almoço e fica pensando na janta. Você come o almoço e fica pensando no lanche antes da janta. Eu era assim. Pela primeira vez eu fiquei chocado quando eu comi carne suficiente até a saciedade e eu só senti vontade de comer novamente 24 horas depois. Ou seja, eu comi no horário de umas 10 horas e eu só fui sentir vontade de comer de novo às 10 horas do outro dia, 24 horas depois. Então, me chamou a atenção, falei, nossa, foi o que aconteceu comigo. E por mais incrível que pareça, eu lembro que nesse dia eu fiquei saciado quando comi. Isso eram as 10 da manhã. Quando foi à noite, eu ainda tinha carne pronta. Eu fui experimentar e não cabia. Eu continuava saciado. Falei, meu Deus, que coisa maravilhosa é essa? O que está acontecendo? E aí eu continuei. Outra coisa que me chamou bastante atenção foram os gases. Eu sou grande, eu tenho 1,75 m, então eu sempre comi bastante. E eu sempre tive a barriga inchada, cheia de gases. Tinha muitos gases.
Eu comecei a perceber que a quantidade de gases que eu tinha diminuiu sensivelmente, muito mesmo. Eu falei, nossa, que incrível, por que eu estou com tantos gases a menos? E eu comecei a entender algo que nos é escondido há muitos anos. A carne é um alimento extremamente completo. E por ser ele extremamente completo e extremamente acessível para o nosso corpo, ela é absorvida na sua grande maioria. Então, se ele é um alimento biodisponível e extremamente completo, quer dizer que na carne você já vai encontrar todas as vitaminas, aminoácidos, todos os elementos e componentes necessários que você precisa. Aquele pratinho todo colorido que você precisava comer, que a maioria dos nutricionistas me recomendam, é uma coisa tentando complementar a outra. E aí eu ouço muito de vários youtubers uma expressão incrível e muito óbvia, tá na nossa cara e a gente não quer ver. O leão só come carne. O boi só come capim. Eu ouvi dizer que o boi enjoou de comer capim, não, hoje eu vou comer uma carninha só para dar uma variada. Não, agora eu vou comer aqui só se tiver 5 gramas diferentes, mais uma frutinha, mais não sei o que, para eu poder me saciar. Não existe isso. Nosso corpo, ele é feito para digerir de forma eficiente carne. É uma proteína saudável, extremamente benéfica para o nosso corpo. E quando nós ingerimos essa comida completa e saudável, que é a carne, o teu corpo metaboliza grande parte dessa carne. Você vai perceber que quando você for defecar, a quantidade do teu bolo fecal diminui muito. Você vai ficar chocado com a quantidade. Segundo, o odor também diminui demais. De uma forma assim impressionante. E o que mais me chamou a atenção foi que do primeiro dia em que eu comecei na carnívora, eu comecei a me pesar. Eu me pesei, eu vi que no primeiro dia meu peso normal de 106 kg se mantinha. Eu me pesei antes de começar. E eu percebi que uma semana depois eu tinha reduzido 6 quilos. E que essa redução de peso, ela não parou. Ela continua gradativamente reduzindo peso. Hoje eu estou chegando na impressionante faixa de 16 quilos reduzidos. 16 quilos reduzidos para mim. E eu não estou com a pele flácida, eu não estou com aquela cara de doente, eu não estou me sentindo fraco, eu não estou me sentindo mal, eu não estou fazendo nenhuma dieta restritiva. E eu estou extremamente saudável. Como eu falei para você, eu estava com umas infecções, umas coisas esquisitas que apareceram pelo meu corpo, tudo isso está desaparecendo. Eu tinha muitas dores pelo corpo e dores essas que me incomodavam muito, porque dor é sempre desagradável. E me incomodava que quando eu falava pra minha filha, olha meu filho, o pai tá sentindo dor assim, dor assado, tô sentindo isso e tal. Ela falou, não pai, isso é da idade. Eu com essa idade de 52 anos, também sou patinador, e eu percebia que quando eu tomava um tombo, que é normal na patinação, eu demorava demais para me recuperar. E eu ouvia da minha filha, não pai, isso é da idade. Eu falei, não minha filha, não é da idade, tem alguma coisa que tá errada, isso não está certo. E eu gradativamente fui
descobrindo na carnívora que não é o teu corpo envelhecendo naturalmente. É o teu corpo sendo destruído gradativamente pelo excesso bizarro de açúcar que a gente consome. E aí eu fui descobrindo que a gordura no fígado, que é tão assustada, e as pessoas no Brasil, não só no Brasil, no mundo todo, nos dão informação equivocada. Você tem gordura no fígado, mas não diz que essa gordura no fígado não é por causa de gordura alimentar, é por causa de excesso de açúcar. Nosso fígado é extremamente eficiente e ele metaboliza esse excesso absurdo de açúcar que você ingere diariamente e cria reservas de gordura. E essas reservas de gordura são criadas nos teus órgãos internos, entre eles gordura no fígado. E gradativamente eu fui percebendo que nós vivemos hoje uma grande mentira metabólica e alimentar. Mentira metabólica e alimentar essa que uma indústria adoece e a outra indústria lhe dá o paliativo, porque nem existe indústria farmacêutica que te cure. Eles só te dão o suficiente para que você não morra, para que você continue utilizando o medicamento pela vida inteira. E a nossa longevidade passa pela mudança dos hábitos alimentares. Eu continuo tendo uma alimentação principal por dia, e à noite, se eu sentir vontade de comer alguma coisa, eu como carne. Meu café da manhã é carne. Meu almoço é carne. Só que a carne, ela é tão benéfica para o nosso corpo, ela tem uma energia tão grande para o nosso organismo, que você come uma vez até a tua saciedade e posso escolher às 8 da manhã, eu posso escolher ao meio-dia, eu posso escolher às 6 da tarde. E o teu corpo vai aproveitar essa carne. Normalmente, e uma outra coisa muito interessante que eu descobri quando me tornei carnívoro. As carnes mais benéficas são as carnes gordurosas. É exatamente isso, as carnes gordurosas. A gordura é fundamental para a produção de testosterona, o hormônio sexual masculino. E você foi amedrontado a ter medo da gordura. E todos os industrializados ou ultraprocessados diminuem a sua testosterona, praticamente todos eles. Hoje nós vivemos aqui, eu sou brasileiro, hoje no Brasil nós temos uma avalanche de pseudoprodutos. O que eu chamo de pseudoprodutos é tipo queijo, ele não é queijo, se você olhar nos componentes. Tipo linguiça, se você olhar nos componentes, não é mais linguiça. Tipo manteiga, não é mais manteiga. E assim é uma quantidade gigantesca de produtos. E esses produtos estão nos adoecendo. Hoje eu vou falar com vocês, eu vou fazer periodicamente vídeos relatando como está sendo a evolução da minha carnívora, dos meus novos hábitos alimentares. Não estou aqui para lhe dizer para seguir os meus hábitos. Você faz as suas escolhas, você é responsável pelos passos que você der. Mas eu, pessoalmente, posso lhe garantir. Eu ainda estou no caminho de chegar aos meus 30 quilos reduzidos. De voltar aos 70 quilos. 70 quilos esses que há alguns meses atrás seria surreal, seria o meu impossível. Hoje não é mais. Hoje eu descobri que através da carnívora eu vou chegar nesses 70 quilos. Por que eu vou chegar nesses 70 quilos? Porque a partir do momento que você se torna carnívoro, o teu corpo passa a eliminar aquela gordura tóxica desnecessária. O teu corpo passa a queimar essa gordura tóxica desnecessária. E essa gordura tóxica desnecessária, ela
está guardada no seu corpo durante muitos anos. E quando você muda para o hábito carnívoro, o teu corpo encontra esse alimento saudável e completo, e você começa a fazer, e você também faz uma atividade física, teu corpo queima essa gordura ruim, desnecessária dentro do teu corpo. Eu vou continuar explicando para vocês mais sobre isso e como está sendo o meu procedimento diário na carnívora. Uma coisa muito básica que eu vou deixar aqui para vocês, que é muito simples. A carnívora é a alimentação mais fácil que eu conheço até hoje. Eu uso uma panela, máximo 2 alimentos. Quando eu quero, posso colocar até 3 alimentos. Carne de gado, ovos e banha de porco. 3 alimentos. Carne de gado, ovos e banha de porco. E a banha de porco é extremamente saudável. Mais saudável do que você imagina. Uma fonte de força gigantesca para cada um de nós. E aquela carne que você tinha medo porque ela tem muita gordura, essa carne é vida. A gordura é ouro. Então, eu, Mauro Carnívoro, e lhe convido para conhecer um pouco mais do que é a carnívora, quais os benefícios que ela pode trazer para a tua vida.